Olá, querido. Espero de verdade que esse vídeo te encontre bem, que esse vídeo te encontre em paz. Eu tô gravando esse vídeo na manhã, né? Nas 9h04 da manhã da terça-feira. E para conversar um pouco com vocês a respeito de meditações na Bíblia. Bom, gente, para a meditação na Bíblia da manhã, desse dia, né? Não importa a hora ou o dia que o vídeo chegue a você, o importante é que o vídeo e a mensagem cheguem a você, tá bom? Principalmente a mensagem, porque a mensagem ela é maior do que o mensageiro. Então eu vou ler para você Jonas capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Então o Senhor Deus disse: Essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 125.000 crianças inocentes e também muitos animais. Esse aqui é o final do... Vou beber um pouquinho de água. Esse é o final do livro de Jonas. Muitos conhecem, né? Quem é cristão, quem não é, quem tem outras religiões, né? Muita gente conhece aí o livro de Jonas e entende a história dele, né? O que aconteceu, como foi. E nesse livro aqui, a gente entende que Jonas não queria ir para Nínive. Jonas queria que Deus castigasse aquele povo. Jonas queria que Deus não tivesse misericórdia daquele povo, né? Só que Deus, ele se prova nesse livro como um Deus misericordioso. Por quê? O povo da cidade de Nínive, eles eram um povo muito pagão, muito idólatra e cometiam erros terríveis, né? Então, assim, eles tinham idolatrias pagãs pesadas do tipo oferecer crianças, né? Como sacrifício. Então, assim, eles tinham coisas muito pesadas. Não era um pecado de não comer carne de porco e comer carne de porco. Não era assim, entende? O que para um judeu é bem grave, mas o pecado do povo de Nínive não era esse. Mas o que acontece? Jonas não queria ir para Nínive, né? Como a gente entendeu aqui no texto. E ele quer que Deus castigue o povo de Nínive. Mas Deus, ele decide ter misericórdia do povo de Nínive, né? E Deus desiste, né, de destruir aquele povo por três motivos que eu anotei e 3 motivos que eu vou falar aqui pra gente meditar, tá? O motivo 1, o arrependimento do povo. Quando Jonas, né, vai levar a palavra que Deus manda, né, entregar ao povo, o povo recebe a palavra, o povo aceita a palavra e o povo se arrepende. Com isso, a gente entende que o arrependimento ele é crucial para uma metanoia, que é mudança de mente no grego. Para acontecer a metanoia, né, o arrependimento ele tem que vir antes. O arrependimento não vem depois. O arrependimento tem que vir antes. Porque a metanoia, a mudança de mentalidade, ela é um processo, né? Ela é um processo. Então, assim, no homem, eu tô falando numa relação homem e natureza, né? Homem e convívio com o mundo ao seu redor, entendeu? Eu tô falando nesse sentido, eu não tô falando no sentido de Deus mudar a sua decisão. Estou falando no sentido de o homem mudar a sua decisão diante da sua relação com o mundo e com a sociedade à sua volta. Então, o que acontece no homem? Número 1, arrependimento. O arrependimento do homem
chamou a atenção do coração de Deus e fez Deus entender que aquilo que Deus já queria, que era não destruir aquele povo, iria se cumprir, iria acontecer, contrariando até a expectativa de Jonas. O motivo 2 é as crianças inocentes que pagariam o preço pelos erros dos pais, né? Como o texto diz, existia mais de 125 mil crianças inocentes, né? Então Deus ia castigar o povo, se ele fosse castigar o povo, e mais de 125 mil crianças inocentes iriam pagar pelos erros dos pais. Pergunta: isso seria justo? Isso seria justo pegar o filho de uma pessoa que rouba, que é uma criança, que não tem culpa pelo que o pai, ou a mãe, ou algum parente mais distante faça, e aquela criança seja castigada? Aquela criança tem culpa se o pai ou a mãe dela pratica homicídio? Uma criança tem culpa se o avô dela ou o tio dela mata pessoas, comete estelionato? Uma criança tem culpa disso? O filho, o sobrinho tem culpa disso? Tá vendo que até você como humano compreende que não seria justo? Tá vendo que até você que não tem um poder divino como um Deus todo-poderoso compreende, né, que não seria justo? Pois é. É por isso que Deus não queria destruir aquela cidade. Motivo 3 do porquê Deus não queria destruir aquela cidade: a preservação dos animais. Deus se importa, muda de ideia e é misericordioso, não somente com os judeus, mas também está de coração aberto para todos os que abrem seu coração para ele. Deus se importa com as crianças por causa da pureza do seu coração e também dos animais aos quais ele criou. Gente, o animal, segundo o Gênesis, ele é uma criatura divina. Ele é uma criatura de Deus. Então, sim, Deus também se importa com os animais. Vamos só amar os humanos. Eu não estou dizendo que temos que diminuir o amor para com o próximo. Não. Né? Nós devemos amar o próximo, o primeiro mandamento. Lembra? O primeiro mandamento diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então é um ciclo. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos amar o próximo e precisamos amar também tudo a qual Deus criou. Isso inclui os animais. E os animais ele têm uma utilidade muito grande para a preservação do homem. Porque quando Adão pecou, Deus autorizou o homem, né, a humanidade, de comer os animais para se alimentar, para sobreviver. Né? E a nutrição, né, diz que existe proteína na carne animal, né? E a proteína é uma das coisas vitais para a sobrevivência e para a imunidade e para o nosso corpo funcionar bem, né? Então, assim, Deus não queria destruir Nínive desde o início por conta desses 3 aspectos. Jonas queria que fosse destruída. Então Deus, ele dá uma lição a Jonas. Deus faz crescer uma planta. Jonas vê aquela planta, acha a planta bonita, se apega à planta. E quando chega no outro dia, Deus vai e destrói aquela planta. Aí Jonas olha para aquela planta e fala: mas por que o Senhor fez isso? Aí Deus fala assim: Jonas, se tu se apegasse com uma planta que eu construí, que eu plantei e depois arranquei, por que eu não teria misericórdia de Nínive? E aí Jonas fica sem resposta. Porque Deus, ele gosta de dar respostas, né, explicações que deixam o homem sem resposta. E Jonas fica sem resposta. Então, assim,
Nem Jonas tinha, talvez ele não tinha fé de que aquele povo fosse se arrepender, de que aquele povo fosse crer no que ele falou, de que aquele povo fosse se converter. Talvez Jonas não fosse crer, não conseguisse crer. Mas a insegurança, ela sabota a fé. Sempre que você se sentir inseguro ou com medo, cuidado que a sua fé, ela vai ser sabotada. Você vai ter muita dificuldade para conseguir crer nas promessas de Deus e para conseguir crer naquilo que Deus tem para sua vida, tá bom? Os pontos que eu falei, eu anotei aqui na Bíblia. Deixa eu anotadinho aqui. Então, cuidado, não deixe a insegurança roubar a sua fé, tá bom? Deus é Deus misericordioso, como vemos aqui. Então, se Deus, que poderia castigar Nínive, teve misericórdia, ainda mais nós precisamos aprender com o Senhor, certo? E ter misericórdia também, tá bom? Então, o que aprendemos na meditação na Bíblia é: Deus é misericordioso, assim como Deus, nós também precisamos ser misericordiosos. Deus não tem planos maus para o homem, mas Deus tem planos de bem. Deus não quer destruir, entendeu? Mas Deus quer que o homem se arrependa e se converta. E Deus ama a todos, né? Isso não quer dizer que ele não seja justiça, tá? Ele é justiça também. Porém, em excepcional, no caso de Nínive, o povo se arrependeu, tá bom? Mas existem casos na Bíblia, principalmente nos livros ali dos juízes de Israel, que quando os inimigos não se arrependem, Deus, ele permite descer a espada. Mas quando há arrependimento, como aconteceu com Nínive, Deus também é misericórdia, perdão, nova vida, nova chance, nova oportunidade. Essa é a meditação. Como eu falei no início do vídeo, espero que esse vídeo lhe encontre bem, lhe encontre em paz, tá? E para concluir esse momento de meditação, eu vou orar com você, tá? Para que Deus possa abençoar todo o teu dia, tá? Não importa se você tá vendo de manhã, de tarde, de noite, que Deus abençoe todo o ciclo do teu dia. Senhor Deus, querido Pai, Deus, eu te peço, Senhor, que esse vídeo possa alcançar com amor a pessoa que está do outro lado assistindo, Deus. Tua graça, teu amor, a tua misericórdia possa nos acompanhar sempre. Que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, na fraqueza de cada um de nós, Senhor. Deus, que haja em nós uma metanoia, que haja em nós arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. Deus, que haja em nós o reconhecimento de paternidade, reconhecimento de que Tu és o nosso Pai, reconhecimento de que, como Tu és o nosso Pai, nós somos os filhos, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Assim como um filho depende do Pai, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Queremos a Tua presença, queremos que o Senhor esteja pertinho de nós. Queremos que o Senhor esteja sempre conosco, Deus, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, Senhor, cuidando da nossa vida, da nossa casa e da nossa família, Deus. Permanece e continua conosco, Senhor. Guarda essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus, e que ela possa se sentir segura e verdadeiramente abrigada somente em Ti. É o que eu te peço, meu Pai, para o dia de hoje. Amém. Que Deus continue cuidando e te abençoando.